Bom dia a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pela Big Company, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Henrique, eu faço parte do time de consultoria técnica e segurança aqui da Big Company, tá bom? A ideia hoje é a gente bater um papo mesmo sobre como que o EDR em si ele vai facilitar o gerenciamento de cibersegurança da empresa de vocês, tá bom? E claro, para quem ainda não conhece a nossa empresa, a nossa organização, hoje a Big Company tá, é uma empresa especializada em tecnologia há mais de 14 anos no mercado. Atualmente a gente tem grandes marcas ali, tanto como Kaspersky, hoje que é o foco da minha apresentação, mas também caso vocês tenham algum tipo de deficiência na parte de DLP, cofres de senhas, PAM, a gente vai conseguir auxiliar vocês nessas demandas, tá bom? No finalzinho da minha apresentação, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esses temas, tá bom? Se o horário nos permitir também, tá? Mas a ideia é hoje a gente focar realmente em nossa versão aí do EDR, tá bom? Ok? Pessoal, também gostaria de comentar e também agradecer aí o time de marketing aqui da Big Company, tá bom? Fez um trabalho excelente de divulgação aí para que vocês estejam hoje aqui dentro dessa sala, tá? E também a gente vai ali no finalzinho da apresentação abrir aí para perguntas e claro, vou passar os meus contatos para caso vocês queiram aí bater um papo um pouco mais particular sobre as demandas e dificuldades que vocês têm aí no portfólio, tá? Na empresa de vocês, a gente consegue sim fazer esse bate-papo, tá bom? E até mesmo demonstração, tá bom, galera? Beleza? Como já apresentei aqui quem sou eu, né? A Big Company em si, vamos para o nosso foco atual da apresentação, né? Então, o nosso tema aí é como facilitar o gerenciamento de cibersegurança, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui na minha apresentação, no meu slide. Hoje vai ter uma parte também tanto teórica, mas depois a gente vai entrar nos critérios mais práticos. Então, isso vai ser bem interessante, que eu vou colocar alguns casos de uso aqui dentro da nossa apresentação, beleza? Passando um pouquinho aqui sobre os desafios de segurança da informação hoje, né? Então, como que o próprio EDR vai facilitar, mas eu vou comentar um pouquinho sobre os desafios que a gente consegue ter quando a gente se fala sobre segurança corporativa, né? Hoje eu coloquei basicamente 3 tópicos, né? De hoje, as principais dificuldades que a gente acabou coletando ali, né? Tanto de parceiros, clientes e o que o mercado em si ele traz para a gente, tá? Muitas das vezes a resposta aos incidentes dentro da empresa é recuperação, né? Sobre alguns desastres em si são muito difíceis porque não tem um plano para essa resposta, né? Então acontece um evento e como que a gente vai responder esse evento? O seu antivírus ele pode tomar algumas ações, mas talvez pode ter alguma camada de resquício, né? As ameaças que são avançadas, todo mundo fala sobre a questão de ransomware, né? Mas não é só apenas a camada de ransomware. A gente tem ataques em si de força bruta, ataques de engenharia social que manipulam ali o seu usuário na ponta, onde a gente entende, né? Onde o elo mais fraco entre uma máquina e o usuário sempre vai ser o usuário. Então, hoje em dia é um ataque em si muito explorado, né? E o gerenciamento de muitas demandas e o gerenciamento de muitas soluções de segurança, né? Então, quando a gente fala sobre segurança, a gente vai falar sobre camadas. E aí, quando fala sobre camadas, fala sobre muitos fabricantes ou muito software para uma única equipe de tecnologia, no caso, gerenciar tudo isso, né? Aqui na sala eu estou falando talvez para clientes, parceiros e até mesmo amigos em si, que tem ali, por exemplo, o próprio administrador, ele é o cara de segurança, ele vai ser também o cara que vai cuidar da infraestrutura e até mesmo o suporte das máquinas da empresa. Então, como que a gente vai conseguir gerenciar talvez um firewall, um antivírus, um DLP, até mesmo a estrutura interna de uma forma aí mais prática, né? Então, hoje a gente vai trazer uma solução, né? E a solução que eu falo hoje é de uma integração desses incidentes. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre incidentes de segurança antes de a gente entrar no tópico de como a gente consegue proteger tudo isso, né? Acho que uma das principais dificuldades, como eu disse, são esses 3 tópicos, né, que foram comentados, mas também a mitigação de tudo isso. Então, quando acontece um incidente dentro da rede, um time de TI ou um time de segurança, ele tem muitas demandas e tem pouca visibilidade, né? Então eu não consigo visualizar de onde veio aquele tipo de ataque, se ele explorou uma vulnerabilidade, ou até mesmo quando a gente vai procurar esses relatos, é tarde demais,
né? Então, muitos ataques em si, quando o endpoint ele acaba recorrendo, falou, olha, bloqueei esse tipo de ameaça. Mas talvez aquele primeiro indicador de incidente foi há dias, talvez semanas ou até mesmo meses atrás, e também causou problemas com resquícios ali, né? Então, como que eu vou conseguir visualizar todas essas demandas de dias, semana ou até mesmo meses? Com uma solução, obviamente, que me traz esse reporte, né, sobre modificações, tá? E aí, falando sobre incidentes e indicadores, tá? Para a gente deixar todo mundo na mesma página, quando eu falo indicador e incidente, um evento confirmado, né, é um indicador. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, um alerta do meu EPP, do meu Fire, do meu SIM, do meu DLP sobre um evento. É um indicador. O indicador pode ser basicamente uma perda, né? Um incidente pode ser uma perda de dado, uma manipulação ou acesso também não autorizado. E o que que ele vai fazer dentro da empresa? Talvez furtar uns dados, talvez vai ocasionar indisponibilidade de sistemas, né? Ou até mesmo mexer com a integridade dentro desses dados também, né? Então, tudo isso pode ocasionar dentro, por exemplo, de um ataque, um indicador ou um próprio incidente, tá bom? E claro, passando para nossa próxima etapa aqui dentro também, eu gostaria de falar sobre aí os estágios de maturidade que a Kaspersky ela consegue atender vocês. Aí sim, falando um pouquinho mais sobre produto, sobre o que a gente consegue atingir tanto em nível, né, básico de maturidade e segurança, até um nível um pouquinho mais elevado que a gente pode trazer também, tá bom? Hoje a Kaspersky ela se divide em si, atualmente, num portfólio de basicamente 3 estágios, tá? O estágio do Kaspersky Security Foundation, que poderia ser as ameaças mais comuns e até mesmo o fundamento que qualquer empresa ela precisa ter, né? Então, eu estou falando sobre endpoint, que vai me trazer uma segurança da parte, por exemplo, de vacinas e assinaturas, uma análise um pouquinho mais heurísticas, e também, dependendo da versão que a gente tem aqui, eu consigo trazer até mesmo mecanismos de detecção de vulnerabilidade, né? E até mesmo detecção aí da camada em si de comportamento. E aí o que seria isso? Quando a gente fala sobre comportamento, eu não estou indo até a Kaspersky buscar uma certa assinatura, eu consigo ali fazer uma categorização sobre os incidentes de acordo, por exemplo, com uma análise que ele fez. E aí sim a gente vai trabalhar aí com a camada em si de inteligência artificial, né? Que muito se fala hoje em dia também. Dentro dessa linha de fundamentos, a gente consegue atingir qualquer esquema e arquitetura de sistema operacional, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, se vocês têm aí dentro de casa um virtual server, vocês têm máquinas virtuais, você tem ambiente já em nuvem, ou até mesmo ambientes físicos, tá bom? A gente vai conseguir também trazer proteções essenciais para esse tipo de ambiente. E claro, para quem ainda não conhece aí todos os esquemas de proteção da própria Kaspersky, hoje, dependendo da versão, a gente consegue proteger até mesmo dispositivos externos, como mobile, né, notebooks que são mais híbridos dentro da empresa e estações de trabalho e servidores também, tá bom? Para a parte ali de e-mails, a gente tem segurança específica para e-mails, tá? E também curiosidade, tá bom, pessoal? Para os clientes aí que utilizam e os parceiros que utilizam, por exemplo, Microsoft Office 365. Hoje a gente tem uma aliança tecnológica, né, com a Microsoft, onde a gente tem aí, por exemplo, uma camada toda de verificação sobre esse tráfego, tanto de e-mails, OneDrive e SharePoint também, tá bom? Então, a Kaspersky em si também ela se preocupa com esses ambientes em si que estão na nuvem, tá bom? E claro, a gente tem ali no fundinho ali de portfólio da Kaspersky também a questão aí de um proxy, tá? Que se chama hoje no nosso portfólio Kaspersky Security for Internet Gator, tá bom? Onde ele vai conseguir fazer os filtros ali, né? E uma camada adicional de tudo que entra e sai via internet da empresa também, tá bom? E claro, o nosso foco hoje da apresentação, que é a nossa linha do Kaspersky Option Security, tá bom? Que é o EDRO, onde através dele a gente vai ter essa segunda camada de proteção, que ela é uma camada já de ameaças invasivas, né? Quando você tem já uma equipe de segurança, onde você precisa realmente ter um nível de maturidade maior para conseguir fazer a correlação de logs, né? Então, dentro dessa linha em si do EDRO, a gente vai ter, por exemplo, toda a camada de sandbox, que para mim, hoje no mercado, é algo muito útil, porque a gente consegue embutir indicadores ali dentro para entender se essa ameaça ela é real ou não é real, tá bom?
uma visibilidade, uma resposta inteligente, tá bom? Quando a gente fala sobre a sigla e a soplinha de palavras EDR ou até mesmo EDRO, ela é chamada Endpoint Detection Response. Detecção, o nome já vai falar por si próprio, né? A detecção da ameaça em si, a visibilidade que a gente consegue trazer dentro dessa solução. E a resposta é tudo que a gente consegue tomar de ação logo depois que teve um incidente. Tá bom? Óbvio, né, que embaixo da linha do Option em si, a gente tem os motores do endpoint, mas com esses indicadores eu consigo fazer próximas, talvez futuras remediações, né, que eu entendo como que funciona o trajeto inicial dessa ameaça. Eu consigo fazer um bloqueio pré-execução. Tá? Então a gente gera uma certa inteligência e principalmente para os ataques aí de dia zero, tá bom? Que por incrível que pareça, existem bastante ataques que são novos dentro do nosso ambiente, tá bom? E a camada de cima não é o nosso foco de apresentação hoje, mas eu gostaria de já deixar claro para vocês que é a camada expert da Kaspersky, onde a gente vai ter um portal de inteligência da Kaspersky também, onde vocês conseguem ali inserir os arquivos, entender se esse arquivo ele contém algum tipo de artefato malicioso. A gente também tem um canal, né, em si de treinamento de cibersegurança da própria Kaspersky. Isso é muito bacana que esse treinamento em si são treinamentos que os próprios especialistas, né, tanto o fabricante, tanto o revenda, eles têm dentro ali da trilha de aprendizado, tá? Então é um treinamento realmente de segurança prática, tá? Ele é online, mas é extremamente prático. E claro, a gente consegue embutir dentro desse produto aí Managed Detection Response, que seria o MDR, tá bom? Onde a gente vai conectar mais uma console de gerenciamento e os próprios especialistas da Kaspersky conseguem, por exemplo, mitigar, né, todos os tipos de incidente e indicadores que a próprio painel lá me traz, tá bom? Então isso é extremamente bacana que a gente consegue trazer dentro da solução, tá? E claro, passando um pouquinho aqui no nosso momento de apresentação, gostaria de falar para vocês os diferenciais, para deixar bem claro, né, como que vai funcionar a nossa arquitetura, que a gente vai mostrar isso na prática também, tá? As diferenças entre um EPP, antivírus, endpoint, né, essa palavra em si, e o EDR, tá bom? Quando a gente fala sobre EPP, o endpoint, a gente vai falar sobre detecção baseada em malware, né? Então a gente vai conseguir validar os arquivos, validar, por exemplo, esse tipo de artefato. A gente vai ter, como por exemplo eu disse também, assinatura, né? Então a gente vai conseguir consultar uma base de conhecimento da Kaspersky, onde a gente vai validar se ele tem uma assinatura para aquele tipo de ação, para aquele tipo de malware. A gente vai ter também uma análise heurística e comportamental, tá? Como também eu comentei para vocês que hoje a gente tem dentro do nosso portfólio, né? Então a gente não fica só apenas baseado em si em vacinas e assinaturas. A gente também tem um cara que vai ser responsável para analisar todo o comportamento que foi categorizado como malicioso, tá bom? E as proteções de camada e também a parte, por exemplo, de controle de acesso, tá? Isso virou talvez uma tendência nos EPPs, vocês terem ali a parte, por exemplo, de controle de acesso daquele usuário final. Por exemplo, eu consigo controlar todos os sites que são acessados do meu usuário, né? Então, eu consigo fazer um filtro por categoria e fazer um bloqueio, né? Falando de talvez de 5 a 10 anos atrás, esse filtro só ficava na mão responsável, né, de um firewall ou, por exemplo, de um web proxy. Então a gente consegue hoje trazer isso para dentro também do endpoint, tá? Também temos a parte de controlar os dispositivos que são conectados nessa máquina, e aí abre uma diversa possibilidade de, talvez, se você não controla tudo que é plugado nessa máquina, você traz vulnerabilidade e muito, e agora também, né, por conta da LGPD, pode ser uma fuga e um vazamento de dados. Então, se a gente consegue prevenir que aquele tipo de arquivo ou aquele tipo de dado é inserido na máquina, eu trago mais proteção e eu também entro, né, em conformidade e segurança com a parte da LGPD, tá bom? E claro, na parte do EDR, a gente tem todo um processo de detecção centralizadas das ações pelo atacante, uma telemetria e uma capacidade forense, que é conseguir, né, relacionar todos os logs e tudo que a console em si e o EPP ele cuspiu de informação e relacionar isso para vocês de uma forma simples, tá bom? E aí eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre, particularmente, o EDRO da Kaspersky. Então a gente tem Endpoint Detection Response, né, que vai ser o detector e a resposta que a gente consegue trazer. E o Option em si, ele vem de otimização.
tá? Então a gente já garante para vocês uma console um pouco mais simplificada, uma console mais intuitiva, onde ela vai trazer otimização de tempo e também resposta, tá? Então por isso realmente a Kaspersky ela deu o nome em si de EDR Option, né? Que a gente tem, tá? E aí a gente consegue passar para a próxima etapa falando sobre os principais ataques e os principais casos de uso, né? O que que a gente consegue fazer? Estou sob uma demanda de ataque, uma detecção avançada, né? A gente tem um aprendizado de máquina, que inclui uma sandbox na nuvem. Então, esse artefato em si que a Kaspersky ela coletou dentro do seu ambiente e talvez tenha uma possibilidade de dúvida, né, se ele é um artefato malicioso ou não, eu consigo executar isso num ambiente apartado, tá, de vocês. E também a gente tem como baixar as verificações de OCs, tá? Eu não sei se todos já ouviram falar sobre exatamente essa soprinha de letras, né, que é chamado EOC. Basicamente, o IOC ele é um indicador de comprometimento. Ele vai ser uma hash, ele vai ser uma propriedade de arquivos em si que foram categorizados como malicioso e a gente consegue colocar dentro de consoles diversas, tá? A gente consegue também neutralizar tudo isso, né, através das nossas respostas. Então, por exemplo, eu vou mostrar isso na prática, tá, pessoal, nos próximos momentos. A parte de isolar o host, prevenir uma execução de arquivos, validar se aquele tipo de arquivo ele está manipulando outras máquinas do meu ambiente, até porque em muitos dos casos, uma ameaça, ela pode ser uma ameaça hoje adormecida, né? Então só está esperando realmente uma pré-execução ali. Então a gente consegue fazer o quê? O processo de validação para eu encontrar. Seria basicamente como se fosse uma caça a ameaças, né? Que a gente tem aqui também. E claro, outras probabilidades que a gente tem de trazer mais segurança para vocês, tá bom? Já adianto que, por exemplo, dentro, por exemplo, de uma linha do EDR Option da Kaspersky, a gente consegue também aumentar o nível de correções de vulnerabilidade, tá? Então, se aquele tipo de malware ele está tentando explorar uma vulnerabilidade do seu sistema operacional, né, o Windows ou um outro sistema operacional em si, hoje eu tenho um patch manager dentro da solução, né, onde a gente consegue fazer o quê? O gerenciamento dessas vulnerabilidades e a correção dentro dela também. Então eu executo o pacote através da própria console, um gerenciamento único, tá bom? Eu faço até uma relação muito bacana, né? E a gente brinca internamente com o meu time aqui, que hoje o Patch Manager da Kaspersky ele é comparado com um WSUS turbo, né? É como se fosse um carro turbo. Ele tem muito mais poder em si sobre aquele equipamento. Por quê? O WSUS ele tem uma limitação para as aplicações Microsoft. Então, apenas aquelas aplicações. Quando a gente vai falar sobre um Patch Manager, uma correção de pacotes, eu vou falar aqui sobre uma correção de aplicação terceira também, né? Eu não sei se vocês se recordam, há mais ou menos 2 anos atrás, a gente teve uma vulnerabilidade que explorava o Java, né, que era chamada Log4j, né? Então, por exemplo, se você tem apenas um processo como um WSUS, você não vai conseguir corrigir esse tipo de aplicação, porque já o Java é um terceiro. Quando você tem, por exemplo, um pacote de gerenciamento de pacote, eu consigo trazer esse tipo de atualização, desse tipo de correção, e replicar para todas as minhas máquinas no ambiente. Eu acho muito difícil alguém aqui na nossa sala do Emerson falar que não tem, por exemplo, uma aplicação de Java. Praticamente ela está composta em tudo, né? Se você tem uma aplicação da web desenvolvida interna, ele vai ter. Se você tem, por exemplo, um certificado, ele vai ter um tipo também de Java e uma versão também. Então a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida, né? E claro, para um ambiente que é extremamente grande, né, que a equipe de TI sempre é reduzida para o apanhado de máquinas que vocês têm, a gente consegue fazer isso muito mais rápido, né? Então, corrigir esses pacotes com uma otimização, tá bom? Passando para a minha próxima etapa, como eu disse, a gente vai ver também esse material em prática, tá, do EDRO, que eu gostaria de mostrar aí para vocês, tá bom? Basicamente, eu fiz aqui um ambiente onde eu simulo um ataque de ransomware, tá bom? Eu abro e inicio o arquivo, executo ele, e aí vocês vão validar, por exemplo, tanto o relatório do EDR, o que que ele vai me trazer a questão de visibilidade daquele tipo de ameaça, né? Além do que o EPP ele já trouxe, por exemplo, de ação, e claro, para talvez os
parceiros que estão aqui na sala e já têm a solução do Kaspersky instalado, vai ser bem legal porque a console em si vai ser familiar, né? Então vocês vão conseguir entender, por exemplo, todo o processo de arquitetura, tá bom? Então, basicamente, o que que eu tenho aqui dentro do meu ambiente, tá bom? Eu preparei um ambiente com 3 máquinas em si. Ele é minha máquina console de gerenciamento. Eu tenho um domain controle, né, um Active Directory ali, e também uma máquina cliente. Exatamente esse Windows Server 2019 que eu tenho aqui, eu hospedei a minha console, tá bom? Mas lembrando, caso vocês tenham uma certa resistência em trabalhar com o on-premise, tá? A partir de 299 de licenças, tá bom? Eu consigo também trazer esse ambiente para a nuvem, tá, galera? Então, tipo assim, não tem problema em relação a isso, fica realmente a critério do cliente e aí só tem apenas esse pré-requisito de licença, tá bom? Então a gente consegue trazer. E dentro dessa camada que a gente trouxe aqui, como eu disse, eu tenho uma máquina cliente que eu instalei o endpoint, tá? E para vocês que têm aí já o gerenciamento da própria Kaspersky, a gente não precisa de nenhum aplicativo a mais instalado. É um sensor que eu já coloco dentro do DPP, ok? Então, particularmente eu gosto por conta que eu não preciso mais instalar um aplicativo, né, a mais do que já tem na minha máquina. Então, acessando aqui a console de gerenciamento, a gente já consegue ter a visibilidade inicial da dashboard. Essa daqui é a console de gerenciamento on-premise, tá? MMC, que é uma mais técnica, mas quando a gente está falando sobre EDR, ela vai ser toda nessa camada da web, tá bom? De primeiro momento, como eu disse, eu tenho essa dashboard aqui, onde eu consigo visualizar tudo que está acontecendo a nível ambiente, né? Então, quantas máquinas têm estado críticos, quantos têm novos dispositivos, quantas ameaças surgiram, as principais ameaças e os principais comportamentos que teve, tá? Então, para uma visibilidade geral do ambiente, a gente ajuda muito, né, essa questão, tá? E claro, a gente tem a possibilidade de personalizar exatamente todo esse layout, tá? Eu deixei as minhas principais dashboards, porque eu acredito que seria mais importante, mas a gente consegue, por exemplo, trazer outros esquemas, tá bom? Clicando ali em adicionar, a gente consegue abrir. Eu tenho relatórios sobre status de proteção, então número de máquinas que estão vulneráveis dentro da minha empresa. Ele já me traz isso e tudo em tempo real, tá bom, galera? É importante a gente comentar isso. A gente também tem a parte ali de outros. Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, o uso das licenças, tá? É um relatório simples, mas a gente consegue entender, por exemplo, quantas licenças estão sendo consumidas dentro do meu ambiente. Então, ele já me traz nesse relatório aqui, tá bom? Então, mostrando basicamente como funciona. Eu tenho aqui dentro da parte da Kaspersky a possibilidade também no Fast Menu ali do lado de ver os dispositivos, tá? E aí é toda a minha arquitetura que foi comentada, né? Então, o Windows Server, o Domain Controle e a minha máquina cliente, que a gente tem aqui dentro. Eu vou mostrar a máquina cliente para vocês também visualizar como que tá o endpoint, tá bom? Então, vou abrir aqui. Eu tenho aqui os nossos dispositivos, né? O Kaspersky Endpoint com EPP. E aí vocês vão perceber que, olha, o EDR, ele fica aqui um pouquinho mais abaixo, né? Então ele fica dentro, por exemplo, o sensor fica dentro do endpoint, eu não preciso instalar um outro tipo de aplicativo. E aí falando de cada flag, né, dessa que eu tenho, de cada feature que a gente tem aqui dentro, por exemplo, do endpoint, eu tenho as minhas proteções, que eu falo que são proteções essenciais, tá? Então, proteção contra ameaças de arquivos, web, e-mails, rede, firewall. Temos as nossas proteções avançadas também, por exemplo, com Kaspersky Network. Eu vou falar um pouquinho sobre dele. Detecção comportamental, né? Então, comentei o meu principal módulo aí na parte, por exemplo, de ameaças como um ransomware, exploit, intrusão de host e um mecanismo de remediação, tá? Eu vou colocar em destaque exatamente esses 3 módulos em si. O KSN, tá bom? O comportamento e a remediação. Começando pelo KSN, ele vai ser uma base, tá bom? Em tempo real de conhecimento da Kaspersky. Então, para todos os clientes que têm Kaspersky, a gente consegue o quê? Reconhecer uma ameaça e, por exemplo, pegar esse artefato para que outros dos canais de Kaspersky consiga também trazer uma proteção. Então, se hoje teve algum tipo de ameaça exatamente na minha máquina, eu consigo o quê? Subir esse artefato para Kaspersky, isso é automático também do endpoint, e eu mostro para ele como que é o meu status de proteção,
tá bom? Então, para todos os outros clientes Kaspersky já reconhecem esse tipo de ameaça. E o mecanismo sim, de remediação, ele vai ser um módulo extremamente completo, né, onde ele vai trazer, por exemplo, ali atitudes em si complementares. Então, por exemplo, vamos se dizer que hoje teve algum tipo de ameaça dentro da minha rede e manipulou algum registro do meu sistema operacional. Hoje, com o mecanismo de remediação, eu consigo realizar um rollback de toda alteração que foi feita nesse dispositivo, tá, pessoal? Então, ele realiza um rollback também, tá? Depois eu posso passar o link referente a esse módulo de proteção, tá bom? Então, é bem bacana também. E um pouquinho aí sobre a interface que a gente tem no nosso endpoint. Mas, cara, bora botar a mão na massa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês basicamente como que funciona as regras e políticas do EDR. Então, aqui na parte de tarefas, a gente vai precisar apenas fazer a parte, por exemplo, de uma criação de uma política de segurança, tá? Então, eu vou mostrar aqui, olha, o endpoint executando, aplicativos, Kaspersky Endpoint, que é o meu aplicativo de segurança, as licenças, né, do EDR Option e os componentes, por exemplo, do EDR executando. Ele já vai aparecer para mim aí, ó, executando. Esse caminho é dentro da console de gerenciamento, tá? E agora a gente vai lá para a política de segurança, onde, por exemplo, a gente tem a configuração de habilitar, por exemplo, o EDRO, tá? Eu falo que a configuração é extremamente simples, tá bom, pessoal? Você vai entrar dentro aqui da política, a gente vai em detecção e resposta, e eu vou habilitar dois módulos, tá? Muito simples de a gente conseguir habilitar eles. Então, eu entro aqui em Endpoint, e eu habilito essa primeira opção, e a segunda com a prevenção de remediação. A gente tem ali, ó, bloquear e gravar no relatório. Isso vai me trazer o reporte depois, tá bom? E também eu tenho uma exclusão, uma whitelist de network, que seria o quê? A gente tem algumas remediações dentro da Kaspersky, que é isolar aquela máquina se tiver uma possível infecção, para que, obviamente, não tenha, né, outras infecções dentro do seu ambiente. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue colocar alguns documentos ou até mesmo, né, networks em si, para que ele faça comunicação para externo. Por padrão, ele vai fazer uma comunicação só apenas com a console de gerenciamento da própria Kaspersky, mas caso vocês queiram colocar alguma outra coisa na whitelist, é possível, tá bom? A gente vai clicar ali em cima em adicionar e eu já consigo, por exemplo, adicionar todo, por exemplo, o caminho, né? Um DNS, um DHCP que a gente precisa de conexão daquele tipo de dispositivo, tá? E claro, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a prática aí do Ransom, tá bom? Como eu disse, eu separei para vocês ali um artefato, tá bom? Malicioso para ele me reportar também, dar aquela telinha do pânico, e aí depois fazer o processo de exclusão, e a gente vai ver também a parte, por exemplo, do relatório dentro da console. E, obviamente, o que a gente pode fazer de resposta, tá? Então, eu tenho esse artefato aqui que eu deixei, que ele é categorizado como um ransomware. Eu vou abrir esse artefato, ele tem uma credencial, vou abrir, extrair ele, perfeito. Eu vou abrir o arquivo. A própria Kaspersky já remediou ele, tá bom? Quando eu abro, por exemplo, o endpoint ali, ele já me dá, por exemplo, a telinha do pânico. Né? A telinha do pânico é muito bom. Então a gente tem a telinha do pânico, ele já vai fazer o processo de exclusão desse arquivo que ele está trabalhando, e quando eu já abro a console de gerenciamento, lá na minha aba de relatórios, vocês vão ver que aquele tipo de ameaça ela já foi excluída com sucesso. Então vou abrir aqui do EDRO, só vou fazer uma única configuração dentro dele que basicamente é do período de tempo, né, que a gente está executando. Então, vou vir aqui a editar, posso pegar os dias que eu prefiro de intervalo, os últimos testes, eu vou deixar um dia. Dou um OK, salvo essa alteração e vou abrir o relatório novamente para ele me trazer apenas aquele tipo de evento, tá? Trazendo o evento, de primeiro momento eu tenho exatamente essa aba onde qualquer EPP ele consegue me trazer esse tipo de visibilidade, tá? Dentro do nosso material. Então, por exemplo, dispositivo que foi, o caminho, né, o tipo de infecção, a ação que a própria Kaspersky ela fez. Mas, nesse caso, você não tem uma visibilidade do que aconteceu. E olha o que aconteceu dentro da minha máquina cliente. Ele, por exemplo, tentou executar e conexões em diversos tipos de arquivo. Então, ele fala, ó, uma invasão de código
com qual arquivo foi executado, quem executou ele também, e lá em cima a gente pode perceber que eu já tenho a atividade como excluído, tá bom? E aqui dentro dessa camada do EDR, aí o céu é o limite, tá bom, pessoal? Por quê? Eu tenho a possibilidade de prevenir a execução desse arquivo exatamente nessa máquina, mover esse arquivo também para quarentena, mas ele já tomou uma ação, tá bom? Você viu que o nosso KSN já aplicou também e notificou que a gente tem ali, por exemplo, ali como um artefato, né? Eu consigo também aí, ó, pegar a hash do arquivo, como eu disse, prevenir esse tipo de execução também. E um pouquinho mais abaixo, tá? Quando eu vou sair dessa aba aqui, eu tenho a possibilidade de isolar o computador em 2, 3 cliques no máximo, né? Então, eu até brinco, né? Que não precisa mais vocês correrem 3 lances de escada, tá bom, pessoal? Então a gente consegue fazer com 2, 3 cliques. Isolar o equipamento, consigo também prevenir a execução em todas as máquinas dentro do meu ambiente e através do nosso portal de inteligência eu consigo ter um double check, um segundo fator ali para a gente conseguir validar se aquilo é um artefato malicioso também. Ele me joga dentro do portal de inteligência da Kaspersky, tá? Onde ele já me reporta que aquilo dali é um malware. Um pouquinho mais abaixo, ele vai me dar um overview também de, por exemplo, quando que a Kaspersky já reconheceu essa ameaça. A gente pode ver ali no finalzinho da nossa aba que foi em meados de 2017. Tá bom? Então ele já me traz todo esse tipo de relatório. Eu vou deixar para vocês também até uma recomendação, tá? Para quem não utiliza Kaspersky, esse painel OpenTip, que eu vou passar o link no final da nossa apresentação, ele é um painel aberto, ele não tem nenhum tipo de custo. Tá? Então, se hoje você trabalha com outro fabricante, vocês conseguem também utilizar, por exemplo, esse portal de inteligência da Kaspersky, tá bom? Então, já deixei aí uma dica aí para vocês também, talvez utilizar em casos de uso, né? Chegou um e-mail do funcionário, você quer validar se aquele link ou se aquele artefato é malicioso, utiliza o OpenTip, vai te ajudar muito também, quando você não tem, por exemplo, um painel de inteligência aí também, tá? Para quem gosta mais do detalhe em si de eventos, eu tenho o detalhe de eventos também, tá bom? Eu sou muito mais visual, tá bom, galera? Então, tipo assim, para mim fica mais fácil a gente ter toda essa trilha, né, e essa análise forense, mas se caso vocês forem um pouco mais analítico ali e precisar de um log, a gente consegue trazer o log também, tá? E já adiantando para vocês, para todos esses indicadores que eu comentei aqui, eu consigo reportar para dentro do e-mail, tá? Então, olha, teve uma tentativa de infecção, ele dispara um e-mail para vocês, vocês conseguem automaticamente subir isso dentro de uma console. Tá? E aí, olha, para quem é um pouquinho mais analítico, a gente consegue trazer, por exemplo, todos os eventos segmentados, né? De acordo com o que foi executado dentro daquele tipo de operação. Tá bom, pessoal? Então, essa a ideia aí que a gente trouxe de hoje também. Beleza? Pessoal, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre serviços, consultoria, eu vou abrir aqui o chat para que vocês consigam também interagir comigo, tá bom? Se tem algum tipo de dúvida, vou deixar aí uns 5 minutos para vocês fazerem uma interação, tá bom? Então pode ficar à vontade, tá bom? Perfeito. Olha, o Sérgio Araújo mandou a primeira pergunta aqui para a gente, tá bom? O EDR é capaz de reverter eventos de dados destruídos, como, por exemplo, ransomware, através do console de administração central? Se sim, como? Tá? Já adianto para você, Sérgio, que hoje a Kaspersky ela tem uma proteção 100% para a parte de ransomware, tá bom? Quando a gente tem os pré-requisitos habilitados. O que que eu falo os pré-requisitos? Análise em si, o banco de dados, né, em status ok. A gente também tem as nossas remediações ali, detecção comportamental, e já também coloco em destaque que a nossa detecção de comportamento
ela atinge muito a camada de Hansel, porque a gente não vai trabalhar com, por exemplo, só apenas a base de vacinas e assinaturas, mas comportamento. Então, se tiver algum tipo de atitude tentando criptografar ou um acesso privilegiado, a gente já consegue remediar. E o que que a gente consegue reverter hoje? Atitudes como, por exemplo, registros em si do sistema operacional. Então, ele manipulou um registro, ele realizou uma pré-criptografia, a gente consegue, por exemplo, reverter pelo mecanismo de remediação, tá? Eu vou deixar esse link aqui para vocês também no chat, para vocês conseguirem também visualizar, tá bom? Certo, quais as limitações de reversão? Depende muito, tá, Sérgio? As limitações de reversão. Quando a gente já consegue fazer o processo de detecção desse tipo de ameaça, a gente vai conseguir sim reverter, porque ele faz como se fosse um shadow copy, tá? Daquele tipo de arquivos. Então a gente vai conseguir reverter. Se ele fez o shadow copy, se a própria Kaspersky ela conseguiu trazer esse sensor para dentro, né, do EDR, para dentro, por exemplo, do EPP, a gente vai conseguir reverter essa situação, tá bom? Mas o intuito sempre aqui da Kaspersky é trabalhar no pré-execução. Então, a remediação é sempre antes ali de uma possível infecção também, tá bom? Então, essas são as camadas ali que a gente acaba trazendo, beleza? Mais alguém gostaria de mandar alguma dúvida? Obrigado, obrigado você, Sérgio. Obrigado pela atenção. Mais alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Vou deixar mais alguns minutinhos aí. Perfeito. Mais uns momentinhos aí para a gente comentar sobre o EDR. Perfeito. Guilherme mandou aqui se tem diferença do licenciamento DDR para console local e cloud, tá bom? Pessoal, a única diferença que eu tenho aí do licenciamento em si é que ele tem um pré-requisito de você ter pelo menos 299 de licença para estar trabalhando em nuvem, tá bom? Fora isso, normalmente, a todas as funções que vocês vão ter no on-premise, vocês vão ter na versão cloud da Kaspersky, beleza? Falando sobre EDR em si, vão ser todas aí, tá bom? Pessoal, como vocês estão um pouquinho mais tímidos hoje, eu vou passar um pouquinho no momento aqui da parte de perguntas, ok? Mas eu já convido para vocês também, para caso vocês quiserem ter uma conversa particular. Hoje a gente é bem aberto para a questão de POC, tá bom? A gente consegue trazer também uma conversa com vocês, tá bom? Para vocês tirarem a dúvida sobre o ambiente em si, né? Os futuros projetos aí para 2024 sobre segurança da empresa de vocês. E aí agora eu vou passar um pouquinho o nosso momento de apresentação sobre a Big Company, os serviços dela e o que a gente consegue atender vocês também, tá bom? Para quem ainda não conhece um pouquinho sobre o nosso nível de consultoria técnica da Big Company, hoje a gente tem algumas escalas bem interessantes para ajudar vocês na questão de mão de obra mesmo, né? Que talvez pode faltar algum tipo de apoio, tá bom? Além de trazer essa camada de licença, hoje o nosso suporte em si, a nossa consultoria, ela consegue realizar, por exemplo, os processos de implementação, tá bom?
tanto implementações por porcentagem, mas também implementações 100%. Hoje, para você trazer uma boa prática do ambiente, né, eu comparo hoje basicamente um antivírus como um carro zero, né? Então, você comprou hoje um carro, eu tenho certeza que daqui 6 meses, se você não fazer uma troca de óleo e filtro, pode te causar problema, tá? Isso é experiência própria, beleza, pessoal? Tá? Então, a gente traz essa analogia junto também. Então, hoje, o que que a gente traz como diferencial também? Adquirindo aí um serviço de consultoria com a Big Company, hoje eu já consigo atender vocês periodicamente com o Health Check, que basicamente vai ser uma análise que a gente faz com os nossos especialistas para fazer uma revisão se, por exemplo, as features estão habilitadas ou se você tem um processo ali que não foi mitigado de incidente. Então, a gente traz todos esses relatos para dentro de um documento, reporta isso para vocês e, obviamente, não apenas mostrar os erros, né, mas corrigir isso junto. Então, eu vou reportar todas as vulnerabilidades que tem nesse painel, que tem, por exemplo, no ambiente, e aí logo depois a gente consegue trazer. Bom, beleza, o Wesley mandou aqui para mim também sobre a questão de plano de treinamento. Sim, Wesley, não está nesse slide aqui, mas a gente tem planos de treinamento, tá bom? O que que é bacana também é que além do treinamento virtual, se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma cotação do treinamento presencial, tá? Muitos parceiros e clientes já veio até aqui a Big Company para realizar um treinamento, tá bom? Completo da solução. Então a gente passa sobre tudo que a gente comentou hoje. Como que você consegue configurar uma versão do EDR, como que você consegue aplicar as políticas, as regras e, obviamente, né, um plano de mitigação também de incidentes internos, tá bom? Então, um treinamento focado realmente na solução da Kaspersky, tá? Beleza? E tem um certificadozinho da Big Company no final também, tá bom? Isso é legal que vocês conseguem também postar no LinkedIn e fazer esse tipo de certificação, tá bom? Então, perfeito. A gente também tem um atendimento totalmente flexível, tá, pessoal? Hoje eu tenho um help desk para atender vocês nessa parte, por exemplo, de problemas, né? Troubleshooting mesmo, né? A gente tem uma base de conhecimento que é aberta para que vocês consigam aí trazer também alguma coisa referente à parte da Kaspersky e todas as soluções que a gente trabalha. Então, a gente tem lá todo um passo a passo de como executar. E eu falo também aqui que hoje a gente tem alguns serviços emergenciais, né? O que seria isso? Poxa, Gustavo, tá pegando fogo aqui em empresa, modo de dizer, tá tendo algum tipo de ataque, né? A gente consegue o que? Apagar o fogo pela nossa expertise. Então, a gente consegue validar as regras e políticas, né? Eu disponibilizo um técnico que é certificado na solução para conseguir fazer um processo de mais de uma análise aí dentro da empresa de vocês, beleza? E claro, esse aqui é um lançamento que a gente está fazendo para 2024, tá bom, galera? E a parte, por exemplo, de um serviço aí que muitos já conhecem de SOC, que é o serviço, né, em si de operação de segurança, tá? Onde a Big Company ela consegue o quê? Gerenciar todas essas plataformas para vocês, ok? Com a nossa equipe de especialista. Então, eu acredito que em muitos casos aqui, vocês ainda não têm ali uma equipe especializada, ou, por exemplo, tem várias demandas e não consegue ali fazer um gerenciamento da solução, né? Então, mitigar todos os eventos. O que que a gente traz como uma solução para vocês em plataforma de serviço é um conector, né? O gerenciamento em si da plataforma pela gente. Tá? Então, os nossos analistas vão estar criando as regras e políticas, vão estar olhando os eventos em si, mitigando os eventos e avisando para vocês também através de relatórios semanais e relatórios mensais também, sobre como está o nível e a maturidade de segurança dentro da empresa. Se precisa melhorar, se precisa adquirir talvez outros softwares em si para trazer mais camadas em si aí de segurança. Tá bom? Então, essa é a nossa principal missão, trazer mais segurança para esses ambientes corporativos, tá bom? E óbvio, tá? Dentro desse SOC a gente consegue aí depois, para cada um de vocês que estão aqui na sala e queira trazer um projeto para dentro da empresa, pode me chamar, tá bom? Que a gente vai conseguir aí manipular esse serviço para cada tipo de empresa, né? Obviamente, que está aqui na sala. Beleza? Pessoal, eu deixei aqui no final o meu contato, tá bom? O contato @bigcompany.com.br. Esse é o contato padrão que a gente tem, tá bom? Mas caso vocês foram convidados por algum tipo
comercial, o vendedor, o gestor da conta de vocês, vocês podem estar chamando eles também, tá bom? Para falar sobre, olha, eu assisti o webinar realizado pela Big Company e eu gostaria talvez de uma POC, eu gostaria de testar essa solução. A gente pode fazer isso junto também, tá bom? E esse aqui é o meu e-mail, gustavo.rolim@bigcompany.com.br, tá bom? Caso vocês queiram mandar também alguma dúvida lá no meu e-mail, esse é o meu contato, tá bom? E também o telefone aqui da empresa, tá bom? Pessoal, só apenas desculpa, o DDD é 11, tá bom? Somos aqui da grande cidade de São Paulo, ok? Perfeito? Antes da gente finalizar, gostaria de novo de agradecer todo mundo que está aqui presente na sala. Eu sei que acho que hoje em dia o tempo vale ouro, né, pessoal? Então é meio complicado para vocês pararem talvez as atividades para assistir um pouco aqui o que a gente está trazendo de conteúdo. Mas já agradeço vocês, tá bom? Agradeço também aí o time da Big Combo que foi responsável por organizar tudo isso. Beleza? Então, forte abraço para todo mundo e tenham um ótimo dia. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.